Olá, você tem alguns minutos para falar sobre o capiroto? Este canal passou de 666 inscritos. Sim, 666 inscritos. E quantos inscritos você tem? Se você não viu, vamos rever esse momento mágico. E para comemorar, é claro que nós vamos falar sobre pacto com o diabo. Ao longo de muitos séculos, diversas pessoas se utilizaram do pacto com ponta de flecha para conseguir sucesso, fama e fortuna. Mas quem diabos, sem trocadilhos, começou essa tendência? O caso mais antigo do qual se tem registro na concepção tradicional do que é um pacto com o diabo é o de Teófilo de Adana, um arquidiácono da Igreja Católica do século VI que acabou vendendo sua alma ao chifrudo em troca de um cargo eclesiástico mais alto. E ela é mais ou menos assim. Música de medo, por favor. Música de medo. Teófilo foi eleito como novo bispo de Adana, uma cidade na Turquia, mas para demonstrar humildade ele acabou recusando o cargo. Um novo bispo foi eleito, mas esse homem que assumiu, ele se deixou levar por alguns rumores e acabou rebaixando ainda mais Teófilo de cargo. Teófilo então viu que a sua humildade não o levaria a lugar nenhum e acabou procurando um mago, praticante de magia negra e necromancia, para que ele pudesse ter com o diabo. Em troca de sua ajuda, o capiroto exigiu que Teófilo renunciasse à sua fé em Cristo e na Virgem Maria e que assinasse o contrato com seu próprio sangue. Ele então o fez, e o diabo lhe concedeu a posição de bispo que ele já havia conquistado antes, bastasse aceitá-lo. Alguns anos mais tarde, arrependido, Teófilo percebeu que tomara a decisão errada e orou à Virgem Maria pedindo perdão e fazendo 40 dias de jejum. Após esses 40 dias, a Virgem apareceu para ele e prometeu que iria interceder com Deus. Teófilo jejuou por mais 30 dias e ao fim desses 30 dias, a Virgem Maria voltou e lhe concedeu perdão. Naquela noite ele foi dormir e no dia seguinte ele acordou com um contrato em cima de seu peito. Ele então pegou aquele contrato e saiu correndo e foi mostrar para o verdadeiro bispo e caiu de joelhos pedindo perdão. O bispo o perdoou e os dois queimaram o contrato. No ano de 1538, Teófilo morre por pura alegria de ter se livrado das garras do capiroto e pode garantir o seu lugar no paraíso. Ele é hoje conhecido como São Teófilo Penitente e sua festa é dia 4 de fevereiro. A história de Teófilo de Adana serviu de inspiração para uma das lendas mais famosas relacionadas ao pacto com o diabo, a do médico e alquimista alemão do século XVI, Johann Georg Faust, e do demônio Mefistófeles. Por que parou a música de medo? Sinta melhor. Dr. Fausto, como era conhecido, era filho de pais tementes a Deus. Só que o curioso menino descobriu que existiam muito mais coisas além das escrituras sagradas e passou a estudar ciências como medicina, matemática e astrologia, mas também feitiçaria, profecia e necromancia. Essas atividades despertaram nele o desejo incontrolável de comungar com o diabo. Quem nunca, né? Então, uma noite, entre 9 e 10 horas, em uma encruzilhada na floresta, ele desenhou círculos na terra com o seu cajado e Mefistófeles apareceu. Fingindo raiva por ter sido convocado contra sua vontade, Mefistófeles apareceu em meio a uma tempestade terrível. Quando os raios, trovões e ventos fortes cessaram, ele pediu ao Dr. Fausto que revelasse a sua vontade. O estudioso então revelou que estava disposto a entrar em um pacto. Com o pacto selado, Mefistófeles iria servir Dr. Fausto e conceder a ele todos os seus desejos. Forneceria a ele todas as informações que ele pedisse e jamais proferiria uma mentira. O diabo então concordou, mas estabeleceu algumas condições. Dr. Fausto deveria renunciar à sua fé em Cristo e na Virgem Maria, e ele deveria ficar ciente que esse pacto tinha um prazo de validade. Ao final de 24 anos, o demônio voltaria para buscá-lo e levaria seu corpo e sua alma. Tendo chegado a um acordo, Dr. Fausto assinou o pacto com seu próprio sangue. A partir daí, Dr. Fausto viveu uma vida de conforto, luxo e muito poder, mas também de excesso e perversão. Tudo estava ao seu alcance: as melhores roupas, os mais finos vinhos, as melhores moradias, as mais lindas mulheres, muita riqueza e muita, mas muita sabedoria e muita informação. Ele se tornou o astrólogo mais famoso do país porque as suas previsões jamais falhavam. Não mais limitado por restrições terrenas, ele podia viajar das profundezas do inferno até as estrelas mais distantes.
Ele surpreendeu alunos e colegas estudiosos com seu vasto conhecimento sobre tudo que estava entre o céu e a terra. Ao longo desses 24 anos, alguns desavisados até que tentaram convertê-lo, mas Dr. Fausto nunca aceitava e punia severamente quem tentava. No entanto, apesar de toda sua fama e fortuna, o tempo que o capiroto havia concedido estava acabando e Dr. Fausto estava ficando deprimido. Ele então se lembrou que o pacto tinha uma cláusula. Caso Mefistófeles não conseguisse conceder algum pedido a ele, o pacto estava cancelado. Ele então pediu as coisas mais extraordinárias para Mefistófeles executar e ele sempre conseguia. Um deles, a construção de um majestoso castelo em apenas uma noite, coisa que Mefistófeles também fez. Sabendo que o fim estava próximo, ele entregou todos os seus bens mundanos a um jovem aprendiz. Pouco depois da meia-noite do último dia de seu 24º ano, os estudantes que haviam se reunido no castelo do agora muito doente Dr. Fausto escutaram uma grande comoção vinda de seus aposentos. Primeiro, uma tempestade poderosa como aquela que Fausto havia escutado no dia que selou o pacto com o diabo. E depois, muitos gritos, gritos de pavor e de dor, que à medida que o tempo passava foram ficando mais fracos e finalmente cessaram. Ao amanhecer, os alunos se aventuraram no quarto dele. Manchas de sangue estavam por toda parte. Pedaços de cérebro estavam presos nas paredes. Os olhos do Dr. Fausto saltaram de suas órbitas e foram parar no chão do quarto, junto com alguns dentes. Os alunos então correram para uma janela aberta e viram que o seu cadáver havia caído sobre uma pilha de esterco. A horrível morte do mestre lhes ensinou uma lição, a lição que havia escapado ao seu mestre ao longo de sua vida, apegar-se aos caminhos de Deus e rejeitar o diabo em todas as suas tentações. Mas Dr. Fausto deixou um legado. Dizem que ele escreveu um livro chamado Höllenzwang, ou A Compulsão do Inferno, que ensina a arte de controlar espíritos ou até mesmo o próprio capiroto. Lê-lo é extremamente perigoso. Se ele for lido normalmente de frente para trás, é possível chamar o capiroto. Mas, para que ele vá embora, é necessário que o livro seja lido de trás para frente, e aí mora o problema. Uns dizem que ele está enterrado sob um arbusto de espinhos nas imediações do castelo da cidade de Chemnitz. Outros, que ele está seguro numa pequena igreja na cidade de Zellerfeld, preso por correntes. Muitos praticantes de magia negra já tentaram sem sucesso encontrar esse livro. Essa lenda ainda inspirou a peça A Trágica História do Dr. Fausto, escrita por Christopher Marlowe no final do século XVI. E claro, a tragédia do autor alemão Johann Wolfgang von Goethe, que você pode encontrar no link que eu vou deixar aqui na descrição e é em português. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, já sabe, né? O capiroto vai te pegar!